Fala galera! Como eu já disse em outras ocasiões, o objetivo desse quadro é provocar tanto um incômodo psicológico com obras que necessariamente não precisam ser de horror, quanto um desconforto visual através de longas-metragens que usam e abusam de imagens chocantes ao extremo. Justamente o caso de A Fronteira, produção francesa que é pura carnificina. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Frontier em François, Frontiers in English, A Fronteira em bom português, é uma produção franco-suíça de 2007, realizada no auge do New French Extremity. Se você já é assinante do canal, conhece de cor e salteado esse movimento surgido na França no início dos anos 2000, que rivaliza com o torture porn norte-americano. Filmes extremos com violência nível hard, estrelados por personagens desequilibrados, contendo linguagem agressiva e críticas político-sociais nas entrelinhas. Já falei sobre essa onda cinematográfica diversas vezes. Se você está chegando agora ao canal, inscreva-se e depois procure na playlist dos perturbadores os vídeos de Martyr, Irreversível, A Invasora e Sozinho contra Todos. Você vai ficar craque em New French Extremity. A Fronteira é o primeiro longa-metragem dirigido por Xavier Jean e talvez o maior sucesso de sua carreira. Nem tanto em termos de grana, visto que a obra arrecadou pouco, mas porque permitiu que ele se tornasse conhecido internacionalmente. Depois que os norte-americanos viram seu trabalho, não pensaram duas vezes em contratá-lo. No entanto, o Xavier é aquele tipo de cineasta que você precisa dar espaço, deixar que ele faça as maluquices que lhe der na telha. E na terra do Tio Sam, trabalhando com o cabresto dos grandes estúdios, não deu outra. O diretor só entregou filmes meia boca, como Hitman, Assassino 47 e Exorcismos e Demônios. Aqui, trabalhando livre, leve e solto, bem antes dessa fase hollywoodiana mequetrefe, ele entrega um espetáculo de violência e sangue, onde temos pouquíssimos minutos para respirar. Coloque num liquidificador O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, Quadrilha de Sádicos, de 1977 e O Albergue, de 2005, e você tem uma noção exata do que vai encontrar em Frontier. A trama, que é bem simplória, pega emprestado como ponto de partida episódios verdadeiros. As manifestações populares ocorridas na França entre 2005 e 2006, após a polícia ter sido responsabilizada pela morte acidental de 2 adolescentes, e a eleição presidencial de Nicolas Sarkozy em 2007, que também gerou protestos naquele país. A França, primeiro mundo, lá deve ser a maior tranquilidade. Porra nenhuma, o pau costuma quebrar lá com frequência. No final de 2018, início de 2019, a greve dos chamados coletes amarelos sacudiu Paris e cidades próximas. Mas vamos voltar ao filme, que é o que interessa. No meio dessa confusão, no meio do caos, acompanhamos um grupo de jovens que praticou um roubo e precisa fugir de Paris. Entre eles está Yasmin, uma jovem grávida que pretende usar sua parte do assalto para fazer um aborto em Amsterdã, na Holanda. A fuga não será fácil, eles precisam atravessar Paris, tomada por revoltas populares, e chegar à fronteira de Luxemburgo. O trajeto é longo e, uma vez que ele está sendo feito de automóvel, eles decidem parar numa pousada no meio do caminho para pernoitar. O que eles não sabem, nem desconfiam, é que esse agradável local, altamente aconchegante,
aconchegante e receptivo, é administrado por uma família de neonazistas. A Fronteira é pauleira do início ao fim, e justamente quando o grupo chega nesse estabelecimento é que as coisas começam a ficar sinistras. A partir desse ponto, vou precisar comentar sobre algumas cenas cabulosas. Então, se você não viu o filme e pretende vê-lo, acelere o vídeo até essa marcação de tempo aqui para pular os spoilers, ok? Muito bem. Os jovens comem o pão que o diabo amassou nesse lugar, comandado por um velho nazista chamado Von Geisler. E quase todos que moram lá são parentes consanguíneos. Quem chega desavisado à pousada ou vira alimento para os porcos ou é obrigado a se juntar à família. Geralmente isso acontece com as mulheres. Elas são forçadas a se casar com os caras, terem filhos, para que a nazistada possa aumentar. E quando a Yasmin aparece, o velho patriarca vê aí uma grande oportunidade e trata logo de encaminhá-la para o Carl, seu filho mais velho, o escolhido por ele para substituí-lo no comando do clã. À medida que a trama avança, somos agraciados com cenas ultraviolentas que causam repulsa e provocam risos nervosos ao mesmo tempo. São dedos arrancados a tiro, cabeças que explodem, um personagem é cozido vivo a vapor, o outro tem a cabeça aberta ao meio por uma serra de mesa. São muitas barbáries. Aqui o sangue escorre com gosto e sem piedade. Todas as cenas de morte são muito bem feitas. Todas old school, nada de computação gráfica, tudo elaborado com maquiagem e efeitos práticos. Quem é escolado em filmes de terror vai perceber que várias cenas foram copiadas descaradamente de outras obras do gênero. Tem uma sequência dentro de um túnel de uma mina abandonada, uma sequência claustrofóbica pra caramba, que lembra muito Abismo do Medo, The Descent, longa-metragem britânico de 2006, muito legal por sinal. Em outro trecho, um dos amigos da Yasmin tem o tendão de Aquiles arrancado por um alicate e é impossível não lembrar de O Albergue, até porque um dos psicopatas, um gordinho, se veste igual a um dos personagens do filme do Eli Roth. Isso sem falar na família nazista, que tem os seus equivalentes na família canibal de The Texas Chainsaw Massacre, com direito até uma versão feminina do vovô do Leatherface, uma senhora que possui traqueostomia, que é aquele buraquinho feito através de cirurgia na traqueia. Ela aparece rapidamente numa cena de embrulhar o estômago. Os caridosos filhos dessa senhora, só que não, a obrigam a tomar uma sopa. A mulher não quer e o líquido fica jorrando pelo tubinho de metal. Debaixo dessa sangria desatada, o Xavier Jean, que também é autor do roteiro, por incrível que pareça, encontra espaço para falar de política, de aborto, de objetificação feminina, de xenofobia, oriunda de imigração na Europa, gente de tudo quanto é lugar que vai para tudo quanto é lugar, os países são todos muito próximos, enfim, nas entrelinhas, o cineasta consegue falar de assuntos sérios, ainda que tudo seja muito en passant. O Xavier é apaixonado, assumidamente apaixonado, pelo cinemão de terror da década de 1970 realizado nos Estados Unidos, que tinha essa abordagem visceral, mais realista, engajada com críticas sociais. A Fronteira só é indicado para fãs hardcores do gênero. Quem nunca assistiu uma obra do New French Extremity, nunca experimentou, nunca se deparou com a brutalidade gráfica característica desse movimento, vai ficar chocado, chocada. Sobretudo as mulheres. A protagonista feminina é tratada da pior maneira possível, sofre diversas humilhações, é pancada em cima de pancada. Os caras não respeitam nem mesmo sua gravidez. Nos dias atuais, nunca, jamais que os estúdios norte-americanos teriam a coragem de submeter uma atriz do seu país às perversidades por qual passa a Karina Testa, a intérprete da Yasmin. Frontier está no meu top 3 de filmes mais sanguinolentos que eu já vi na vida, ao lado de Fome Animal, Brain Dead, e Premutus, O Anjo Caído, dois trashes de respeito que eu já comentei aqui no quadro Os Piores Filmes de Todos os Tempos. Se você não assistiu esses vídeos, faz uma busca aí que você encontra, ok?
Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto. Isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você está apreciando o conteúdo do canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima.